Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos. Iniciando aqui mais um devocional para a glória de Deus. Hoje, dia 20 de novembro de 2025. E uma data muito importante, né? O Dia da Consciência Negra. O dia que ficou marcado para varrer, tirar do nosso meio todo preconceito, né? Todo preconceito, todo tipo de preconceito. E principalmente o da cor da pele, né? Que a gente não diferencie mais um do outro pelo seu tom da pele, né? Somos todos iguais, somos todos o mesmo povo. Amém? Vamos dar início aqui à nossa leitura bíblica. Estamos em 1 Samuel, no seu capítulo de número 14. No capítulo 13, a gente viu que os filisteus subiram contra Israel. O povo de Israel fica com medo, se amedronta. Mas aqui já começa a se desenrolar o que Deus vai fazer com a nação de Israel. A vitória de Jonatas sobre os filisteus. A vitória de Jonatas, não de Saul. Jonatas é o filho de Saul. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao jovem escudeiro: vem, passamos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém não fez saber a seu pai. Escondeu do pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira de Migron. E o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aiás, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Minéias, filho de filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló. Finéias era filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló. Trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonas tinha ido entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus. Deste lado havia uma penha íngreme e todo o outro. Outra, uma se chamava Bozés e outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, da fronte de Micamais. Outra se erguia ao sul, da fronte a Geba. E disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou poucos. Olha a fé de Jonatas. De todas as pessoas, com Saul estava lá 2.000 homens que se esconderam em caverna, em túmulo, saíram, se esconderam com medo dos filisteus. E Jonatas aqui, quando você coloca, você está vendo que o posicionamento é colocar o Senhor à frente. Lá o povo nem citou, nem falou sobre Deus. E quando Saul se levanta para fazer o holocausto ao Senhor, se levanta de forma errada, porque ele não tem ordem para queimar o holocausto, para oferecer o holocausto ao Senhor. Além de não ter a fé que Jonatas aqui demonstrou, Saul, ele ainda age com desobediência. Olha só a diferença. Olha só a diferença. E aqui Jonatas disse, ó, para o Senhor não importa muito homem nem pouco homem. Nós vamos passar a guarnição dos filisteus e nós vamos vencer para o Senhor. Deus Todo-Poderoso, isso não importa. Você está vendo que não há problema que o Senhor não tire da sua frente? Aqui é uma lição que Jonatas está dando na minha vida, é a sua. Jonas está dizendo aqui, ó. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Eles não são filho de Deus. O que é incircuncisos aqui? É porque o povo de Israel, ele fazia, né, um corte
como se fosse hoje a cirurgia de fimose, né? É comparado a isso. Todos os israelitas precisariam ser circuncidados, que era esse corte, certo? Em relação a homem, a varões, tinha esse corte, uma pelezinha, né? Da parte genital era cortada. Então, era uma circuncisão. Então, todo israelita era circuncidado. Mas, como os filisteus não tinham esse costume, então ele chamava de incircuncisos. O que era incircuncisos? Não são filhos de Deus. Não tem a promessa de Deus. Não tem vínculo com o Senhor. Então, quem são esses incircuncisos perto do povo de Deus? Guardado por Deus, protegido por Deus. Qual é o seu problema que vai ficar de pé se você é uma filha e um filho de Deus? Tem que colocar ele na frente. Aleluia, dessa batalha, dessa guerra, para que ele venha vencer essa peleja. Pra gente, pra nós. Aleluia. E aqui, ele diz assim, porventura o Senhor não nos ajudará nisto? Porque para o Senhor nenhum impedimento, meu Deus, há de livrar. Nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Nenhum impedimento há para o Senhor. Para o Senhor nada é impossível. Esse problema que você está achando que é enorme, que é imenso, que vai te consumir, o Senhor está falando essa manhã para mim e para você. Para o Senhor não importa se é um problema grande, se é um problema pequeno. Ele é o Deus de causas impossíveis. Então o seu escudeiro lhe disse, faze tudo segundo inclinar o teu coração. Se o seu coração está dizendo que o Senhor vai livrar, ó, fecha a conta e passa a régua, o Senhor vai livrar. Meu Deus, é forte. Faça tudo o que inclinar o seu coração. E é bom você encontrar pessoas, aleluia, como esse escudeiro. Porque Jonas podia dizer assim, ó, tá com aquela toda a fé e tem gente que vem desanimar a sua fé. Tem gente que vem jogar balde de água no que você está projetando na sua fé. E esse escudeiro diz, não, faça, Jonatas, tudo que tiver inclinado o seu coração. Se seu coração está inclinado, dizendo que é para fazer e que você vai vencer, que o Senhor está com você, vá. Vá, siga a direção que o Senhor te deu, que está no seu coração. E vá. Aleluia. Glória a Deus. E eis aqui contigo, a tua disposição será a minha. Ó. Fechou. Jonatas, a tua disposição será a minha. Faça o que inclinar o seu coração, que eu tô contigo. Tá tão difícil hoje isso, né? Disse, pois, Jonatas, eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Eita, Deus lindo! Hoje essa guarnição dos filisteus vai saber quem são os filhos de Deus. Aleluia! A gente vai fazer ele nos conhecer. Se levante. Faça seu inimigo conhecer quem é você e quem está por trás de você, orquestrando a sua vida, que é o Senhor. Aleluia! Se levante. Se nos disserem assim, parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, sobe a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Aqui, Jonatas está fazendo uma prova de Deus. Dependendo da resposta da guarnição do filisteu, Jonatas vai ver se é sinal de Jesus ou não. Ó, isto nos servirá de sinal. Faça a prova do Senhor. Eita, Jesus. Jonatas aqui, meu irmão. O homem tá cheio. Meu Deus.
Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram a estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinha escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens a cerca da meia jeira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo, também a mesma guarnição, e os saqueadores tremeram, até a terra se estremeceu. Tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Olha só, quando soube aqui que Jonatas, olha só o que Deus fez. Jonatas mata os homens, o povo se atemoriza e a terra tremeu. Ó, sucedeu no 14, para esta primeira derrota em que Jonatas, o seu escudeiro, mataram perto de 20 homens e cerca de meia jeira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu. E tudo passou a ser um terror de Deus. Deus colocou terror no povo. Deus estava à frente de Jonatas. Aleluia. E aí, quando eles olharam, quando o povo viu a multidão, foi não sei quantos mil carros, não sei quantos cavaleiros, não sei quantas pessoas, diz que as pessoas eram como a areia do mar, muita gente que vinha para pelejar contra Israel. Mas o povo se atemorizou aqui, ó. Olha os sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que multidão se dissolvia, a multidão como a areia do mar. Quando viu o Deus tremendo, quando sentiu o pavor, o temor de Deus, o povo começou o quê, ó? A se dissipar, a se dissolver, correndo uns para lá, outros para cá, sem clamar a Deus. Quem se escondeu foi o povo de Israel. Quando colocou Deus na frente, quem teve que bater em retirada foi os inimigos. Aleluia! Coloque Deus na frente. Glória a Deus. E aí, então disse Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, eis que nem Jonatas, nem seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aias: trazem aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus, dantes havia hebreus que subiram com eles ao arraial. E também estes se ajuntaram com os israelitas, que estava com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel, que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia,
e a batalha passou além de Bet-Avém. Deixa eu ver aqui no 21. Então, no 20, então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus dantes havia hebreus. O que é que eu estou entendendo aqui? Havia hebreus que estavam servindo aos filisteus. Olha só, havia o povo de Deus que estava do lado do que era errado. Olha só, tem gente que ao invés de estar com o povo de Deus, está lutando contra o Senhor. É gente da linhagem de Israel, é gente hebreu, é sangue hebreu. Podia estar nas suas terras e estava servindo contra. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas têm ficado nesse estado? Nasceu em berço cristão, ou então já serviu ao Senhor. Hoje está em outras religiões, servindo a outros deuses, se levantando contra o povo de Deus, muitas vezes. Ou tem pessoas que viraram as costas para o Senhor e ao invés de falar para as pessoas de Deus, fala contra Deus, fala contra a igreja, fala contra Jesus. Quantas pessoas têm emprestado a sua vida para lutar contra o Senhor? Meu Deus, é forte. Mas no dia do temor, essas pessoas, elas vão, muitas, se der tempo, vão se voltar para o Senhor. Deus ainda vai trazer muita gente, porque vai acontecer ainda muita coisa nesse mundo. O temor vai atingir o coração dessas pessoas e elas vão retornar. As pessoas que lutam hoje contra a palavra, contra Jesus, irão retornar, porque ainda vamos viver aqui, infelizmente, nessa terra, dias de temor. E você, em vez de emprestar sua vida aos filisteus para lutar contra o povo de Deus, você vai se juntar a nós. Eu creio em nome de Jesus. E aí o que acontece? Ó, junto com os filisteus havia hebreus que subiram com eles ao arraial, e também estes se juntaram, ó, saíram quando o temor veio, o temor do Senhor, eles saíram do povo dos filisteus, saíram e se voltaram para lutar, ó. E também estes se juntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Veio fazer parte do exército. Parou de jogar contra o Senhor e agora está no time de Deus. Aleluia. Houve, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, e eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Avém. Glória a Deus e aleluia. Aleluia, 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 glória a Deus. E aqui o Senhor deu vitória ao povo de Israel. Aleluia. Você está vendo como a gente vai fazendo coisas que desagradam ao Senhor. E a gente, quando se vê, meu Deus, eu sou de Deus, o que é que eu estou fazendo aqui?
Eu tenho certeza que muitas pessoas se perguntam, quando sai da presença, que se depara em algumas situações. Eu já vi alguns testemunhos e a pessoa diz assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não pertenço aos filisteus, eu pertenço a Deus. E eu creio que haverá um despertamento. Você é de Deus. E o Senhor outro dia me acordou falando isso ao meu coração. Escolhido não tem escolha. Você vai retornar. Eu não sei quem te feriu. Eu não sei o que foi que deixou o seu coração endurecer para as coisas do Senhor. A única coisa que eu sei te dizer é que isso não foi o Senhor que fez. Pode ter sido circunstâncias, pode ter sido problemas, pode ter sido pessoas. Mas não o Senhor. O Senhor, ele só está assim, ó, se levantando grandão para nos defender o tempo todo. Ele diz que os olhos dele nem pisca, nem pestaneja. Os olhos dele estão como chama de fogo o tempo todo. Não é um tempinho, não é o tempo todo. Então o Senhor, ele te ama e ele te guarda todo o tempo. Então o que eu sei, que independente do que te fez sair da presença e estar lutando contra o povo de Deus, não foi Deus que fez. Isso eu tenho certeza. Foi o homem, foi circunstâncias. Ou foi você. Mas Deus não. Deus não. Amém? Vamos orar? O Senhor falou conosco poderosamente essa manhã. Aleluia. Amei essa palavra. Amanhã nós vamos continuar. Paramos no 23. Estamos no 14. Paramos no 23. Amanhã nós vamos dar continuidade. Amém? Glória a Deus. E é muito grande, viu? Esse capítulo 14. Senhor, Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que entramos na Tua presença para Te engrandecer, Te agradecer, Te louvar, Te dizer que só o Senhor é Deus, que o Senhor é santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da Tua glória. Dizer que sou grata pelo fôlego de vida, por estar de pé, por ser escolhida por Ti. Oh Deus, obrigada, Jesus. Pai, que haja libertação, despertamento, cura e retorno do Teu povo para a Tua casa. O Senhor é maravilhosíssimo, perfeito e fiel. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor faz coisas impossíveis. Obrigada por mais um dia. Obrigada pela vida. Obrigada por tudo, meu Deus. Pelo alimento, pelo sustento, pela força, por tudo. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom. É isso que nós choramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Bom dia.